Em primeiro lugar, dar boa noite de novo, que houve esse problema e a gente teve que retornar. Dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui por conta dessa live que nós nos propusemos fazer em relação à escrita. E a escrita tem uma importância muito grande na vida de todos nós, né? Na vida profissional, na vida pessoal. E nós sabemos que a escrita ela é um ambiente de desenvolvimento humano. A escrita, na verdade, ela caracteriza uma civilização inteira. Então, a escrita ela tem uma importância absurdamente grande quando nós falamos nessa condição do desenvolvimento. E, claro, toda a condição que a escrita nos traz, ela tem um padrão, né, que foi estabelecido, na verdade, desde quando nós ali éramos ainda bem pequenos na nossa vida escolar. Mas a nossa proposta hoje aqui não é trabalhar uma coisa assim de ensinar você a fazer um texto. Nós vamos iniciar por um processo diferenciado, que é muito mais do que ensinar alguém a construir um texto. Na verdade, a nossa discussão hoje aqui vai permear pela necessidade de entendermos em que grau, em que nível a nossa escrita se encontra, baseado naquele contexto que seria o ideal para que nós desenvolvêssemos bem a nossa escrita lá, desde a idade escolar. Então, quais seriam os atributos necessários que eu deveria ter, né, desde os meus tempos de escola, e que, na verdade, foi um pouco perdido nesse tempo, né, já que nós sabemos que, muitas vezes, uma criança com uma dificuldade de escrita, quando ela está ali nas primeiras séries do ensino fundamental, essa dificuldade ela vai acompanhar essa criança até muito tempo depois e acompanhar pelo resto da vida. Dificilmente você vai ter alguém que, no início do ensino fundamental 2, ali pelo 6º ano, apresentou uma dificuldade de escrita, e você vai ver esse indivíduo com 30, 40 anos de idade, e aquela dificuldade na escrita provavelmente ainda permanece com aquele indivíduo. Então, são esses entendimentos
essas compreensões que eu busquei ao longo da minha carreira, ao longo da minha profissão, desenvolvendo muita pesquisa na área do desenvolvimento para a produção de texto. Então, muito mais do que o entendimento da produção de texto em si, a minha grande, né, a minha grande vertente profissional sempre foi entender por que existem pessoas com determinadas dificuldades e outras com dificuldades menores. Por que as pessoas elas se acostumam a dizer em suas vidas que elas não têm aptidão para a escrita, como se escrever fosse uma situação em que as pessoas tivessem ou não capacidade para. E nós vamos entender um pouco hoje que essa condição da capacidade, ela é uma condição inerente ao ser humano. Bom, então, vamos iniciar aqui a nossa conversa, dizendo aqui a vocês que o que eu trago para vocês hoje é parte, né, é uma parte inicial daquilo que construí ao longo de mais de 30 anos. Então, são mais de 30 anos de ensino e de pesquisa na área de produção de texto, e a minha ideia hoje é deixar um pouco disso com vocês, para que a gente possa começar a entender os nossos processos de escrita. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco disso, e eu espero que eu possa, né, nesse pequeno tempo que a gente vai ficar aqui junto, que eu possa levar até vocês uma experiência, né, boa em relação a essa discussão. Eu tenho 3 livros hoje editados, né, que são Aprendemos a Escrever no Berço, As Competências Inéditas, e um livro de poemas chamado Folhas Sujas de Mim. E eu criei 3 metodologias com as quais eu trabalho hoje, que são a metodologia da escrita em alta performance, o Destrave Sua Escrita e o Segredo da Nota 1000, que é uma metodologia voltada mais para aquelas pessoas que vão fazer, por exemplo, a prova do Enem. O Escrita em Alta Performance e o Destrave Sua Escrita, a base fundamental é essa que nós vamos trabalhar aqui hoje. E parte desse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje é uma parte do livro também, Aprendemos a Escrever no Berço. Então, eu trago hoje para vocês aí algo assim, de que eu tenho muito respeito e tenho uma consideração imensa assim na minha vida profissional, porque é fruto ali de muito trabalho e de muito carinho, né? Então, vamos ali à frente. Primeiro, trazer uma frase do livro Aprendemos a Escrever no Berço, está lá na página 5, e esse fragmento diz o seguinte: convencer-se de que é incapaz de dominar o ato de escrever é o pior de todos os venenos, aquele que verdadeiramente retirará do indivíduo qualquer condição de restaurar a ordem natural e abundante. E por que é que eu coloco isso? Porque a ordem natural e abundante é o desenvolvimento da escrita. Não é a trava na escrita, é o desenvolvimento dela cada vez maior. Então, por isso que quando nós nos convencemos que há uma incapacidade no domínio do ato de escrever, nós, na verdade, estamos nos envenenando com uma mentira que nós contamos a nós mesmos. É uma condição na qual nos colocamos, e essa condição não tem nenhum fundo de verdade, se nós olharmos para a condição que temos de seres humanos capazes de produzir escrita em qualquer nível, em qualquer tempo. Então, essa citação está lá no meu livro, Aprendemos a Escrever no Berço. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele mais com vocês. Muito bem. Existem 4 pilares na construção de uma boa escrita. E esses 4 pilares, para mim, são as 4 razões fundamentais pelas quais eu busquei, durante todos esses
esses últimos 30 anos no desenvolvimento dessas metodologias e no desenvolvimento desses trabalhos que fiz. Então, esses 4 pilares, eles estão baseados em capacidade, potencialidade, habilidade e competência. E nós vamos ver um pouquinho de cada um e entendermos aqui de que forma esses pilares eles sustentam a nossa condição de escrita para o bem ou para o mal. O primeiro dos 4 pilares é a capacidade. E aí precisa ficar evidente para a nossa conversa aqui, fluir bem, é necessário que nós entendamos que qualquer ser humano é capaz de escrever. O que é a capacidade? A capacidade é aquilo com a qual você nasce dotado. E todo ser humano, ele nasce dotado da condição da escrita. Então, todos somos capazes. Não existe nenhum mesmo ser humano na face da Terra que não seja capaz de escrever. As nossas funções cerebrais, a nossa fisiologia, toda a nossa condição mental, as nossas faculdades mentais, todas elas nos preparam para construir uma escrita. Então, o ambiente da escrita nasce conosco. E aí você me pergunta, mas Evandro, e se alguém nasceu e está num local onde ninguém escreve nada, onde ninguém faz nada, como é que essa pessoa desenvolve? Claro, a capacidade é uma coisa e o desenvolvimento daquilo que você é capaz é outra. Então, claro que nós precisamos nos colocar no ambiente para o desenvolvimento da escrita. Então, é necessário que haja o ambiente ideal para que a escrita seja desenvolvida. Então, a escrita é inerente ao ser humano. Isso independe de onde ele cresça e de quais sejam os fatores que regem a sua formação. Ou seja, nasceu um ser humano, nasceu alguém capaz de escrever. O segundo ponto é a potencialidade. Todos nós temos capacidade e todos nós temos o potencial para a escrita. Então, a escrita é algo comum a todos os seres humanos. Ela está em nossas veias e está em nossa fisiologia. Escrever é uma atividade para o nosso desenvolvimento biopsicossocial. Ou seja, a escrita ela está implicada na condição biológica, na condição psicológica e na condição das relações sociais. Então, escrever é uma atividade para criar esse desenvolvimento, para que esse desenvolvimento surja, apareça e seja o ideal dentro dessas relações. Então, a potencialidade, ela vem com a capacidade. Se eu sou capaz, eu tenho potencial para o desenvolvimento dessa condição. O terceiro ponto é a habilidade. Se eu sou capaz e eu tenho potencial, resta-me buscar a habilidade. E o que é habilidade na escrita? Primeiro, entender o que é ser hábil. Ser hábil é aquilo que dá movimento, né? O que impulsiona. Então, todo o desenvolvimento de uma potencialidade impulsiona o indivíduo a criar um ambiente de desenvolvimento mais profundo. Então, todas as vezes que eu me movimento a partir da potencialidade, eu crio um ambiente de habilidade. Então, se eu construo a partir da potencialidade que eu tenho de escrever, eu começo a desenvolver essa condição, eu começo a desenvolver a habilidade da escrita. Buscar a habilidade na escrita é sair da zona de conforto, é o desenvolvimento da potencialidade. Imaginem vocês se Beethoven não estudasse piano 14 horas por dia. Imagine se Pelé não treinasse 1, 2 horas, além das horas que todos treinavam. Claro, existia uma capacidade neles, existia uma potencialidade absurda, no entanto, a habilidade não ia aparecer. Porque a habilidade só aparece a partir do momento em que você desenvolve o ambiente da potencialidade. E o último dos 4 pilares é a competência. Então, se eu tenho capacidade para algo e tenho potencialidade para isso,
eu preciso desenvolver a habilidade. Quando eu desenvolvo a habilidade, eu ainda estou num panorama muito objetivo, ainda estou num panorama muito retilíneo, né? Eu estou dentro de um plano ainda muito físico, muito metódico, ou seja, essa habilidade que eu tenho, outras pessoas podem ter. Então, a habilidade de escrever, ela é uma habilidade desenvolvida por todos aqueles que querem ter uma escrita melhor, porque todos são capazes e todos têm a potencialidade, mas nem todos desenvolvem a habilidade. Muitos param naquela primeira condição quando pensam não ter capacidade para fazer. Então, quando alguém diz, eu não sou capaz de escrever, ela não vai reconhecer nem a potencialidade nela. Ela vai ficar parada no tempo, acreditando que não há nela uma capacidade para desenvolver aquilo. Então, se acha que não tem a capacidade, não vai reconhecer a potencialidade, não vai desenvolver a habilidade. Mas a partir do momento que você se reconhece capaz e você se reconhece com aquela potencialidade, você desenvolve aquela habilidade. Só que eu disse que a habilidade ainda está num plano comum. Ou seja, a habilidade todos podem ter, claro, em parâmetros diferentes, mas todos podem desenvolver essa habilidade. Como é que eu faço essa habilidade se tornar uma competência minha, uma competência da escrita? Quando eu construo essa habilidade sobre características unicamente minhas. Nós sabemos que nós somos como uma impressão digital. Não existe uma impressão digital igual à nossa dentro dos 7 bilhões de habitantes que existem na Terra. Então, se não existe uma impressão digital como a nossa, é claro que nós temos diferenciais absurdos que precisam ser desenvolvidos. Então, quando é que eu sei que eu tenho uma competência na escrita? Quando eu construo essa escrita de uma maneira que as minhas características ficarão evidentes. Algo que somente você vai poder realizar. Então, você vai construir algo baseado em suas características e, óbvio, se este algo que você constrói está baseado em suas características, lógico que só você vai poder realizar daquela maneira. Que você seja imprescindível para a realização dessa tarefa. Se as minhas características estão impregnadas e o desenvolvimento disso está baseado nessa condição subjetiva que eu tenho, é claro que a minha presença para realizar essa tarefa será imprescindível. E, claro, que seja impossível de te substituir. E aí entra algumas questões que o aprofundamento da discussão pode trazer. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, a redação da escola, né? A redação da escola ela é algo extremamente fechado. Você cria um ambiente para que as pessoas consigam escrever de forma mínima dentro de características as quais todos têm. Então, as pessoas vão escrever ali aquele texto muito fechado, sem buscar muito a caracterização subjetiva que a pessoa tenha. Ou seja, no final do texto, você dá uma olhada e você diz assim, é um texto que qualquer pessoa conseguiria construir. Claro que não igualzinho, porque não existe escrever um texto igual a um outro. Mas quando você percebe e diz assim, poxa, esse texto aqui não é um texto que tenha a profundidade das características de quem escreveu. E esse texto fica assim meio que generalizado. Então, quando é que eu tenho uma competência na escrita? Quando eu entendo que essa escrita, ela é minha. Ela tem características minhas. E somente eu posso escrever daquela maneira. E que se eu quero um texto daquela forma, somente eu vou conseguir fazer. E isso não quer dizer que esse texto seja melhor ou pior do que absolutamente outro texto. Eu estou dizendo que você está criando a sua competência na escrita porque você está criando algo a partir de características que são unicamente suas.
Neste ponto, então, a gente começa a perceber que muito daquilo que nós entendemos, né, dentro da nossa escrita, não tem sustentação. Então, não tem sustentação quando alguém diz que não tem capacidade de escrever. Não tem sustentação quando alguém diz que não vai conseguir escrever bem nunca. Esse escrever bem, ele está num nível de uma subjetividade imensa. Por quê? O que é escrever bem? A gente pode colocar características para uma boa escrita, escrever bem. A gente pode dizer que escrever bem é uma pessoa que escreve de maneira clara, concisa, para que todos entendam, e com a língua materna construída de uma maneira correta. Mas existem textos que têm uma correção gramatical tranquila, existem textos que estão bem ajustados nos moldes redacionais fixos que nós temos e que nós aprendemos. No entanto, muitas vezes não é um bom texto. Muitas vezes não é um texto com uma profundidade, com as características daquele indivíduo que escreve aquele texto. Então, a nossa discussão aqui, ela vai além dessa condição de escrever bem para que parâmetro? E isso nós precisamos observar. Isso nós precisamos entender. Então, quando alguém diz fulano escreve bem, ela está fazendo uma determinada referência a esse bem. E que referência é essa? Isso a gente precisa entender. Um outro ambiente que a gente precisa entender é o ambiente da dificuldade e da facilidade. Quando nós dizemos que há uma dificuldade na escrita, nós precisamos refletir sobre onde está essa dificuldade. Quando nós relacionamos a dificuldade e a facilidade, nós precisamos entender que escrever não é apenas despejar ideias sobre um pedaço de papel, como se fosse uma torneira aberta de pensamentos. E por que é que eu digo isso? Porque muita gente diz assim, fulano tem facilidade de escrever, ele senta e escreve. Ele escreve tanto e ele tem tanta facilidade que ele não sabe a hora de parar de escrever. Isso é interessante porque a facilidade da escrita não quer dizer necessariamente que o indivíduo tenha domínio sobre ela. Ele tem tão pouco domínio que a escrita ela vem como uma enxurrada, como uma torneira aberta de pensamentos, e invariavelmente essa torneira de pensamentos são derramados sobre o papel e muitas vezes nem a pessoa que escreve consegue se coordenar ali naquela escrita. Então, há aí uma condição que precisa ser entendida. Então, facilidade de escrever necessariamente não quer dizer o escrever bem. E uma dificuldade em produzir um texto nem sempre quer dizer que o indivíduo não tenha a condição de escrever. Essa relação entre dificuldade e facilidade, ela precisa ser ajustada, porque se a gente for entender isso a partir do indivíduo ali, um indivíduo ainda imaturo, relacionando essa condição, por exemplo, escolar, é nesse momento que você precisa cuidar desse indivíduo, nessa relação de ele sentar e escrever fácil, ou ele sentar e não ter uma condição tão profunda para produzir aquela escrita. Vocês devem se lembrar que dentro de um período escolar, mais ou menos ali pelo 5º ano, tem ali uma espécie de
divisor de águas quando o indivíduo passa a construir um texto mais metódico dentro do parâmetro escolar. Ele deixa aquele texto que é um texto mais livre, que é um texto mais aberto, mais amplo, um texto sem muitas amarras, e ele passa a construir esse texto se baseando em parâmetros mais fixos. Os indivíduos que desenvolveram uma maneira mais natural de escrever, dificilmente eles se pegam em dificuldade nessa condição desses parâmetros mais fixos, né, mais ordenados, que nós chamamos de texto redacional, redação. Mas o indivíduo que apresentou algum nível de entrave e de dificuldade, esse novo parâmetro mais fechado, com ideias mais concretas para a construção de um texto, com ambientes mais delimitados para a exposição de um pensamento, esse indivíduo vai sim ter muita dificuldade dali em diante. E essa dificuldade que ele vai ter, dificilmente ela vai ser suplantada. Por quê? Porque dentro daquele ambiente, ele vai encontrar apenas aquele modelo. Então vejam que alunos que chegam ao final de um ensino médio escrevendo razoavelmente bem, são alunos que tinham uma determinada condição razoável já entrando no ensino fundamental 2, ali as séries finais. E meninos que têm muita dificuldade nessa etapa, elas também já concorriam com essa dificuldade lá no início da mesma etapa de ensino das séries finais do ensino fundamental 2. Então, é uma relação de aprofundamento, seja ela da dificuldade ou da facilidade. Então, nós precisamos entender que dentro desse ambiente é necessário muito mais análise para que a gente entenda onde estão os pontos a serem trabalhados. E aí vem uma pergunta básica que muita gente se faz, muita gente me faz essa pergunta, muita gente tem também teorias sobre ela, né? Que é a pergunta: bons leitores geram bons escritores? Primeiro, há um entrave em a gente chamar as pessoas que escrevem, e é qualquer pessoa, de escritor. Eu uso muito essa terminologia para meus alunos, e a primeira reação deles sempre é dizer: não, professor, eu não sou escritor. Como se ser escritor fosse ser o indivíduo que escreve apenas romances, poemas, ou seja, um indivíduo famoso porque escreve. Tem gente que não admite relacionar a palavra escritor com a ação de escrever. Mas vamos quebrar isso. Todos nós somos escritores porque todos nós escrevemos. Assim como todos nós somos escritores porque escrevemos, todos somos leitores porque lemos. Mas qual é a relação que existe entre ler e escrever? Muita gente acha que a leitura por si só pode fazer com que indivíduos escrevam bem. E, na verdade, a relação ela não é bem essa. A relação é a leitura profunda consegue gerar escritores profundos. Leitores de qualidade geram escritores de qualidade. E onde está a relação dessa qualidade? Está, por exemplo, em o quanto eu consigo retirar da leitura, o quanto eu consigo me apropriar dessa leitura e o quanto dessa apropriação ela vai relacionada diretamente para a minha escrita.
E as pessoas entendem como se fosse uma transfusão do que você lê para aquilo que você escreve. E, na verdade, não é. Você não consegue, porque você lê muito Fernando Pessoa, você passa a escrever como Fernando Pessoa. Ou você lê muito um autor ali da sua cidade, você vai começar a escrever como ele. Ou que você ganha um vocabulário muito rico apenas porque você lê muito. Um vocabulário, por exemplo, para fazer sentido, ele precisa de utilidade, e ele precisa muito mais do que utilidade, ele precisa de uma referência letrada. Ou seja, aquilo que eu leio, as palavras as quais eu leio, elas, para serem colocadas no meu vocabulário, elas precisam passar por um processo de aprofundamento do meu cenário, do meu contexto. Então, se eu leio uma palavra bonita ali num livro, e eu pego aquela palavra bonita e fico esperando o momento de escrevê-la em meu texto, eu vou ter dificuldades porque, geralmente, aquela palavra bonita, ela não está dentro do parâmetro das outras palavras que eu coloquei no meu texto. Elas não vão estar no mesmo padrão. Elas não vão estar dentro de um mesmo plano. Então, se eu uso uma palavra difícil porque ela é bonita, eu não vou conseguir fazer com que essa palavra seja minha. No máximo, eu vou conseguir utilizá-la dentro de uma situação pontual. Muito bem. Se vocês tiverem alguma observação, escrevam no chat, escrevam o que vocês gostariam de saber, perguntas, para a gente poder fazer essa interação. Daqui a pouco eu dou os boas noites aqui do pessoal do chat. De onde vem o pleno desenvolvimento da escrita? Quando a gente fala em pleno desenvolvimento, a gente se coloca numa situação assim de como se fosse perfeição. E não existe um panorama de perfeição dentro do processo da escrita. Não existe um parâmetro para que você consiga alcançar dentro da escrita. O pleno desenvolvimento é o quanto você consegue desenvolver dentro da potencialidade que você tem para desenvolver. E isso cada um tem o seu. Cada um tem um. Cada um faz da maneira como é a melhor condição para ele mesmo. E não existe um parâmetro único para você escrever. Então, não existe uma meta de escrita em que eu vou dizer, quando eu alcançar isso aqui, eu tenho meu desenvolvimento pleno. E esse desenvolvimento pleno vai ser igual para outros que também chegarem a esse ponto. Não. O desenvolvimento pleno, volto a dizer, é o quanto a sua potencialidade lhe mostra que você pode desenvolver. Esse é o desenvolvimento pleno. Aqui eu trago para vocês uma condição dentro da escrita que para nós é interessante iniciar o entendimento dela. Porque escrever não é um ato solto. E escrever não é o início de um processo. A escrita, ela é a parte quase final de um processo de comunicação. Para que essa escrita tenha excelência, é necessário que outros pontos do desenvolvimento da comunicação tenham também essa excelência. E quando eu falo excelência, volto a dizer, não tem nada a ver com um ambiente perfeito. A excelência é o pleno desenvolvimento daquele determinado ponto da comunicação. Se eu perguntar a vocês,
qual é o nosso primeiro ambiente comunicativo? Nós vamos entender que o primeiro ambiente comunicativo que nós temos é o ouvir. A primeira coisa que o ser humano faz é ouvir. Então, aquela escuta ainda muito pouco elaborada, mas uma escuta ainda rudimentar, lá pela 24ª, 25ª semana de gravidez. A criança ali já começa a ouvir. Essa audição, ela consegue, na verdade, ouvir uma determinada frequência de som, que, como eu disse, ainda é muito rudimentar, mas é uma relação com o meio externo. Então, a criança começa a ouvir. A elaboração desse ouvir vai levar, por exemplo, ao pós-parto, quando a criança começa, além de ouvir, escutar. Qual é a diferença de ouvir e escutar? Num parâmetro assim, mais fisiológico. Todos nós ouvimos muitas coisas o dia inteiro na nossa vida. Nós ouvimos muita coisa o tempo todo. Qualquer coisa audível, a nossa audição ela capta. No entanto, ao final do dia, poucas coisas foram escutadas. Então, nós ouvimos muito, mas escutamos de forma seletiva. Então, ouvir qualquer coisa que esteja dentro da frequência cerebral nossa de audição, nós ouvimos. Escutar, ela aprofunda um lado subjetivo, ou seja, alguma coisa que está ligada amplamente somente a mim, e aquilo passa a fazer sentido. Qual é a importância de escutar, ou seja, essa audição que se aprofunda no sentido? O falar está ligado diretamente a essa condição da escuta. Tudo que você apreende na escuta, você começa a utilizar na oralidade, na condição do falar. Primeiro, falar. O falar não quer dizer apenas dizer palavras. Mamãe, papai. Não. O falar é qualquer balbuciar que queira expressar algo. Então, esse falar é qualquer ambiente de fala para comunicar algo. Então, a gente sabe que a criança ela começa a falar antes de dizer as primeiras palavras. Um pleno ambiente de escuta faz com que a fala dessa criança tenha também um pleno desenvolvimento. Então, quando a criança começa a balbuciar aquilo que ela quer expressar antes da palavra falada, ela começa a produzir ali a comunicação dela. E essa fala começa a ter sentido para ela. Ou seja, é uma fala que começa a se aprofundar, a fazer sentido, e ela vai começar a produzir essa fala a partir da escuta dela do seu contexto. Quando ela passa a falar o código, ou seja, quando ela começa a falar papai, mamãe, chocolate, sorvete, essa criança ela já produziu um ambiente de fala extremamente profundo. Qual é o nosso engano? Achar que a fala se inicia quando a criança começa a falar palavras, códigos, e não. Então, esse falar, ele está diretamente ligado ao processo fino do escutar. Nós sabemos que a criança que não ouve,
ela não vai ter o ambiente da escuta e ela vai ter a dificuldade na fala. Nós vemos isso em muitas crianças que têm a deficiência auditiva. A fala está diretamente relacionada com a audição. Muito bem. Essa fala, ela é uma fala meio que de papagaio. A criança começa a repetir tudo que está no contexto dela. Ainda muitas vezes sem uma dimensão de significados. Quando ela começa a reproduzir, baseando-se na condição do significado, ou seja, ela começa a aprofundar, ela começa a ter pleno desenvolvimento dessa fala, ela chega no ponto da oralidade, ou seja, ela começa a oralizar. Então, a criança, quando ela oraliza, ela está num ambiente de desenvolvimento de fala profundo. Tudo que ela expressa oralmente tem sentido e tem sentido profundo para ela. Então, a criança, nesse ponto, ela já tem aí um processo de desenvolvimento pleno, já há muito tempo caminhando. Então, a gente não pode simplesmente achar que um ambiente de fala repetitiva, de palavras reproduzidas, seja a mesma condição da oralidade desenvolvida com palavras que fazem sentido para ela, dentro do contexto dela. Então, esse oralizar está diretamente ligado ao falar com sentido, ao falar com profundidade. Quanto mais a criança desenvolve esse falar com profundidade, mais a sua oralização vai ficar plena. Ponto. Então, a criança, quando fala, ela também se escuta. Então, quando ela fala e ela se escuta, nós temos aí o primeiro ambiente fechado, que é ouvir, escutar, falar, oralizar. E a criança começa a reconhecer a própria voz, desenvolvendo essa oralidade. Qual é o próximo ponto depois dessa oralização? Depois que a oralidade está mais profunda e mais desenvolvida? A criança, dentro do seu processo, começa a ler. Mas o que é que a criança lê nesse momento? A criança começa lendo tudo que está ao seu redor. Tudo que está em seu contexto. Tudo que está à sua disposição, tudo que está pleno para que ela possa ver e dar significado. Essa é a primeira condição de leitura, ou seja, a leitura do mundo. A criança lê o mundo, ela lê as coisas, e ela reproduz a leitura das coisas para aqueles que estão em seu redor. Depois da leitura do mundo, ela vai ler a palavra. Então, ela começa a reconhecer a condição da palavra escrita, o código. Ela começa ali a construir essa leitura, baseando-se, geralmente, na construção e na relação entre sílabas. Ela começa a ter uma profundidade maior na condição dessa leitura, quando ela chega no ambiente da leitura da palavra. Mas se lembrem que, para a leitura da palavra, é necessário ter uma leitura de mundo bem feita. Para ter a leitura de mundo bem feita, é preciso que ela saiba e desenvolva o seu processo de oralidade. A criança que não consegue oralizar bem, ela vai ter dificuldade na condição da leitura. Vamos entender por quê? Quando a criança fala, ela escuta a própria voz. Quando a criança lê, mesmo que ela leia em voz baixa,
ela também escuta a própria voz. Se a criança não oralizou bem, o processo de escuta da própria voz não vai ter o desenvolvimento que precisa ter para que ela leia a palavra bem. Então, ao escutar a própria voz, ela inibe a própria leitura. Então, nós sabemos que existem crianças, desde muito pequenininhas, que não gostam de ler. Elas não gostam de ler porque boa parte delas não desenvolveu ainda o oralizar. E quando eu digo não gostar, não quer dizer o não querer ler suficiente ali, não querer ler. É o não gostar daquilo que ouve. Então, muitas crianças em sala de aula, elas evitam ao máximo ler qualquer coisa porque para elas é um tormento a leitura. Até ler em voz baixa é um tormento para ela. Então, para que ela leia bem, ela precisa do processo de oralizar e do processo da escuta. Porque ela vai ler bem quando ela oralizar bem e tiver um processo de escuta mais profundo. Ponto. Ouvir, escutar, falar, oralizar e ler são 5 processos intrínsecos um ao outro. E aí vem o 6º processo, que é a escrita. Quando esse processo anterior ele não está plenamente desenvolvido, a escrita vai sofrer. Então, por isso que eu coloquei logo no começo do nosso bate-papo aqui as várias frases ditas por todos nós quando o assunto é escrever. Quando o assunto é escrever, é aquele tormento, por quê? Porque as pessoas acham que escrever é um processo difícil. E por que escrever é um processo difícil? Se nós formos olhar a escrita pela escrita, vamos entender que não é um processo difícil. Para ser um processo difícil, requer que nós pensemos que essa escrita, ela não é só o ato de escrever. Ela é uma condição de comunicação que envolve todos os outros pilares anteriores. Quando você escreve, o que é que você faz enquanto escreve? Você lê o que você escreve. Alguém aqui consegue escrever sem ler o que está escrevendo? É impossível. Todos nós escrevemos, ao mesmo tempo que escrevemos, lemos na mente aquilo que escrevemos. E quando nós lemos o que escrevemos, o que é que acontece? Nós ouvimos a nossa própria voz. Então, a escrita não é só o ato mecânico de escrever. A escrita é um processo profundo de comunicação que está intrínseco e implícito em todos os outros processos. Quando você escreve, você lê e escuta a sua própria voz. Então você lê, você fala e você ouve. Então a escrita não é um processo que está solto. A criança não começa a escrever quando ela escreve o código. Ela não começa a escrever quando ela escreve gato, bolo, bola. Este momento da escrita já é um momento muito posterior ao início do desenvolvimento da escrita. Quando é que começa a escrita? Quando amadurecemos lá o processo do oralizar. Por quê? Porque quando começamos a oralizar com sentido, quando o processo começa a ser profundo, nós tentamos reproduzir na escrita aquilo que falamos. Então, você vai pegar uma criança
que faz as garatujas, e as garatujas dessa criança têm sentido. Se você pedir para que ela escreva, ela, por exemplo, ela diz assim, gato, e aí ela faz um risco no papel e diz que aquilo é gato. Se você perguntar àquela criança 2, 3 horas depois, ela vai lhe dizer que aquilo é gato. Porque para você não tem sentido. Claro, você não sabe aquela língua. Mas para a criança faz todo sentido. Porque quando ela escreveu uma representação que nós chamamos de garatuja. Mas para ela é escrita. Então, uma criança que não tem um desenvolvimento dessa garatuja pleno, ela vai ter um ambiente de escrita também difícil. Então, a escrita não é solta. A escrita não é um ambiente dela mesma. Então, quando é que nós começamos a escrever? Nós começamos a escrever lá no berço. Não começamos a escrever quando riscamos a primeira palavra bolo, bola. Este processo de escrever bolo, bola, já é um processo posterior ao primeiro desenvolvimento da escrita, o qual, mal desenvolvido, vai deixar brechas na escrita dessa criança nesse desenvolvimento posterior. Então, para que haja um processo pleno da escrita, é necessário que haja todo um processo anterior que sustenta essa escrita. Se essa escrita não for sustentada, ela também não vai ser desenvolvida. E onde é que a escrita é sustentada? Em todo o ambiente anterior da escrita. Então, eu acho que aí a gente fecha um entendimento que escrever é um desenvolvimento que depende de outros fatores. Agora, o indivíduo, ele tem dificuldade de escrever. Onde está o ponto fundamental da dificuldade desse indivíduo? É com isso que o processo educacional deveria se preocupar. Onde está a falha na execução do processo de comunicação? Mas como nós entendemos que escrita é apenas o ato de escrever, nós não nos preocupamos com o restante do ambiente comunicativo. E isso faz com que o aprofundamento da dificuldade também aconteça. Quanto mais o tempo passa e mais profunda essa dificuldade se torna, maior será a dificuldade desse indivíduo para escrever. Um indivíduo com 10 anos de idade com dificuldade de escrever vai ser um indivíduo de 20 anos de idade com dificuldade de escrever. E vai ser um indivíduo com 30 anos de idade com dificuldade de escrever e será um indivíduo com 60 anos de idade com dificuldade de escrever. E, posteriormente, 80 anos de idade com dificuldade de escrever. Então, a gente precisa fechar esse circuito, a gente precisa entender esses processos, a gente precisa analisar de maneira mais profunda o que é essa escrita nossa. Por isso que a proposta da nossa conversa hoje é: vamos falar sobre sua escrita? Porque é sobre sua escrita que nós estamos falando. É sobre sua escrita que nós estamos nesse diálogo de entendimento para saber em que ponto pesa essa dificuldade. Então, a dificuldade de escrever não é apenas a reprodução gráfica de um código. Porque escrever mecânico é a reprodução mecânica, a reprodução gráfica mecânica de um código. E aí a gente precisa entender um pouco mais. Eu queria agora ver aqui uma boa noite para todos que estão aqui nesse chat, né? Cristina está aqui, Luiz André, Alaide, Verônica, Daniel, né?
Graça, Simone, Kátia, Valdemar, André, né, para o Fabiano, para todo mundo aí, um abraço, uma boa noite, né? E agradecendo a todos aqueles que estão aqui, que passaram também aqui pela live, e que deram aí para nós esse prazer de estar aqui também, né, nessa condição conosco. Mas aí, a gente vai para a parte final agora da nossa conversa, e eu queria só fechar a ideia, né, do que é esse escrever mecânico e do que é o escrever como impulso complexo. E a relação vem exatamente disso que nós colocamos anteriormente. Quando nós entendemos escrever como a reprodução gráfica, mecânica, né, de uma palavra, a gente vai poder entender por que as pessoas pensam que a dificuldade está na escrita. Mas se nós entendemos a escrita como um impulso complexo, nós vamos poder entender que a complexidade dessa escrita, ela está exatamente no desenvolvimento da escrita. E por que eu considero a escrita um impulso complexo? Porque nós aprendemos a escrever, nós começamos a escrever ainda num processo de gestação. Nós começamos a dominar essa condição, e aí dominar não quer dizer fechar um cerco, dominar quer dizer entender como acontece o processo. Nós começamos a dominar isso ainda num processo de gestação. Então, é claro que entender a escrita como um impulso complexo vai te possibilitar entender também por que essa complexidade ela não se concretiza na sua escrita. Aqui no canal nós vamos ter a oportunidade ainda em outros vídeos de desenvolver ainda mais isso. E é claro que para além dessa discussão da construção do processo escrito, a gente também vai a fundo do processo escrito em si, do texto em si, mas não numa perspectiva de te orientar a escrever um texto. Porque isso é muito pouco. Isso é colocar a escrita num ambiente simplório, que é o que o nosso processo educacional fez, né? Colocou um texto padronizado, fechado, buscando fazer com que você erre o mínimo de coisas dentro de um determinado padrão, que você consiga trazer uma ideia mínima para esse texto e, dentro desse aspecto, lhe avaliar de alguma forma. Só que escrever é muito mais do que isso. Escrever é dar asas a condições internas de um processo de desenvolvimento que requer um aprofundamento nessa condição da comunicação que todos nós temos. Escrever é um ato mecânico? Sim. Quando você senta e você coloca palavras no papel, é um ato mecânico. Mas a partir do momento em que você coloca palavras no papel, essa construção desse texto precisa ter um parâmetro de características da sua competência, da sua habilidade, do seu desenvolvimento. Aquele texto precisa ser seu e não precisa ser, na verdade, um texto padrão. Aqueles que quase todos conseguem escrever de uma forma muito parecida. A ideia aqui desse canal, a ideia de expor essa metodologia que há mais de 30 anos vem sendo
vem sendo trabalhada, é exatamente propor esse dinamismo dentro disso que eu chamo de impulso complexo. Um impulso muito complexo. Muito bem. Dentro dos meus escritos, né, a gente vai finalizando aqui, dentro dos meus escritos está este livro, As Competências Inéditas e a Construção da Autonomia na Aprendizagem, da necessidade à liberdade. Nesse livro eu discuto a condição das habilidades e das competências, só que eu trabalho com um conceito que eu criei, que é um conceito chamado competências inéditas, ou seja, são competências que você traz dentro das suas possibilidades e suas características, unindo aspectos que só você tem. Por isso que são competências inéditas. Ou seja, você acaba descobrindo, através desse processo, competências que só você tem. E se você desenvolve competências que só você tem autonomia nessa construção. E por que da necessidade à liberdade? Porque é a necessidade que provoca o aparecimento dessas competências inéditas. E se essas competências inéditas aparecem, te leva dessa necessidade até a liberdade. Essa live de hoje, essa nossa conversa, ela tem, né, um ponto dela fundamental aí, neste livro, que é o Aprendemos a Escrever no Berço, uma visão totalmente inovadora na construção da competência escrita. É um livro que ele retrata muito essa construção, né, da escrita como impulso complexo, e é um livro que traduz aquilo que eu construí nesses mais de 30 anos de pesquisa e de ensino. E esse terceiro livro, que é o Folhas Sujas de Mim, Entendendo os Espaços de Conflitos e de Questionamentos, é um livro de poemas, e eu estou agora lançando em breve, provavelmente daqui mais uns 2 meses, um outro livro de poemas, e esses poemas foram feitos basicamente no meu período de adolescência e aquele período pós-adolescência inicial. Então, são poemas que revelam muito da minha condição dessa época, e eu gosto muito deles. E o Escrita em Alta Performance, que é um curso completo, em que eu mostro como desenvolver a escrita em alta performance. E eu te mostro como construir textos persuasivos que chamem atenção, que causem interesse e que promovam muita transformação naquele que lê. Então, é um curso completo, é um curso que eu não falo somente da escrita em si, mas eu falo de todo o ambiente que leva à escrita em si. É um curso muito profundo, que trabalha você desde as relações mais sutis até a produção mais densa, que é o texto. Então, foi um trabalho de muito tempo, um trabalho muito profundo, e que levou até a produção desse curso. E eu queria deixar uma frase final, também é uma frase retirada do livro Aprendemos a Escrever no Berço, está lá na página 5 também, e diz o seguinte: a zona de conforto, local da mente em que todas as desculpas dadas fortalecem-se e se tornam imponentes, cria um mundo mais fácil de se viver e de aplicar as verdades como direção na vida. Então, primeiro ponto, e o mais fundamental para o desenvolvimento da escrita, é a saída dessa zona de conforto. É a perspectiva de que todos têm capacidade e potencialidade, mas desenvolver as habilidades e as competências não é algo que você consiga fazer na zona de conforto.
Então você precisa ir muito além disso. E aí, por fim, deixar com vocês endereço onde tudo isso pode ser encontrado, onde vocês conseguem saber muito mais sobre mim, né, daquilo que produzo, daquilo que faço, e compartilho aí com vocês. Lá vocês têm minhas redes sociais, os canais no YouTube, alguns textos no blog, Folhas Sujas de Mim, e várias outras coisas que nós produzimos e que são, diria assim, os xodós da nossa vida, né? Eu queria agradecer muito vocês, né, por estar aqui, ao mesmo tempo que agradecer, também parabenizar, porque é o início de um trabalho que eu acredito que possa vir a auxiliar o entendimento nessa construção daquilo que nós chamamos de escrita como impulso complexo. Então, para mim, é uma alegria muito grande e uma satisfação também imensa estar iniciando esse trabalho aqui, mais profundo, né, aqui no YouTube, a partir de agora. Então, queria deixar um grande abraço para todo mundo e até a próxima, que com certeza será logo em breve. Um grande abraço, gente, e até mais.